Você tem vontade de começar o seu canal no YouTube, mas às vezes você fica travado, ou sem ideias, sem inspirações, ou sem saber como fazer isso, ou até mesmo por que fazer isso? Hoje eu vou te dar 10 dicas para você gravar seus vlogs e começar a documentar a sua vida. Vamos lá. Primeiro ponto é, comece com o que você tem. Se vocês forem ver os meus vídeos antigos, eu gravava com o meu celular, a qualidade era péssima. Eu tenho um iPhone 11, tipo assim, a qualidade da câmera da frente é horrível, mas eu gravava com o que tinha. Eu não tinha microfone, eu não tinha a câmera, eu não tinha tripé, eu não tinha nada disso. Eu gravava com o meu celular, do jeito que dava, e tem um dos vídeos lá, antigos, que tem mais visualizações que até mesmo os mais novos agora. Então, assim, comece com o que você tem. Não deixe a falta de equipamento, a falta de ter uma super câmera ou um microfone, uma super lente, um super cenário com luz e tal, não sei o que lá. Não deixe que isso te impeça de começar a documentar a sua vida. Simplesmente grave, não espere ter a melhor câmera, não espere ter o melhor equipamento para começar a gravar. Isso não significa que você não deva melhorar cada vez mais, vamos dizer assim, tecnicamente, né? Comprando equipamentos e tudo mais, mas isso é com o tempo, gente. Não deixe que a falta do equipamento perfeito, entre aspas, faça com que impeça você de começar. Apenas comece. Às vezes eu vou pegar e ver os meus primeiros vídeos e eu penso, cara, antes dos meus primeiros vídeos aconteceram tantas coisas legais na minha vida e eu podia ter gravado. E eu simplesmente não gravei porque, tipo assim, eu não tive esse impulso. Ninguém me impulsionou a gravar, ninguém me incentivou. Eu achava que eu precisava de uma câmera, eu achava que eu precisava de um microfone e tudo mais. Então, assim, faça com o que você tem. Mas não deixe que isso impeça para que você comece a gravar e documentar a sua vida. Ponto número 2. Se atente aos detalhes. Por mais repetitiva que seja a sua rotina, né? Falando aqui com quem vai gravar vlog de rotina. Por mais repetitivo que sejam os seus dias. Nossa, Gabi, todo dia eu faço a mesma coisa. Todo dia eu sempre, sei lá, eu como a mesma coisa, a minha rotina é a mesma, não tem nada de diferente. Você pode ter certeza que dentro de um dia, que sempre é igual, alguma coisa vai ser diferente nele. Você pode ter certeza. Por isso que a gente tem que estar atento aos detalhes. Eu sempre gravo o meu café da manhã e ele sempre é do mesmo jeito. Eu sempre faço o meu café, eu sempre como pão com ovo mexido e queijo e leio o meu livro. É sempre a mesma coisa, todos os dias, every single day, todos os dias, de domingo a domingo. Mas, mesmo sempre comendo a mesma coisa e lendo meu livro e tudo mais, existem pequenos detalhes, e gravando eu percebo isso, pequenos detalhes do meu dia que tornam ele único. Então, é isso que a gente tem que fazer. Esse segundo ponto é muito importante porque ele vai guiar um pouco a forma como você leva até a sua própria vida. A gente pensa às vezes que é tudo muito, a minha rotina é um saco, não tem nada de diferente. Mas se você começar a se atentar aos detalhes, às pequenas coisas, às pequenas situações que acontecem no seu dia, por mais que ele seja igual, nas entrelinhas, coisas diferentes acontecem. É porque a gente tá olhando sempre no grosso, no bruto. Mas as entrelinhas, os detalhes, as pequenas partes, os pequenos momentos, eles são diferentes uns dos outros. Mesmo que aconteça todos os dias a mesma coisa. Você sempre vai ter alguma coisa, mesmo que o seu dia seja sempre igual, você vai ter alguma coisa diferente acontecendo. Então, se atente aos detalhes da sua vida, do seu dia, da sua rotina, da sua semana. Terceiro ponto, e esse é bastante importante, tenha fontes de inspiração. Seja arte, seja música, seja o cinema, seja outras pessoas, seja outro canal, seja a natureza, seja o que for. Tenha referências para você se inspirar. É muito importante a gente consumir também daquilo que a gente cria, para que a gente possa aprimorar cada vez mais, pra gente viver, não copiar o que as pessoas estão fazendo, pra gente conseguir entender e visualizar o que acontece fora da nossa bolha, do nosso próprio casulo. Tipo assim, cara, entra em canais de pessoas que fazem vlogs e se inspire nessas pessoas. Se inspire no cinema, como que as pessoas que gravam filmes, elas fazem os takes, quais são as regras de composição que elas usam, que você poderia usar nos seus vídeos. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode se inspirar, talvez isso possa ser até um vídeo futuro, né, de onde buscar inspirações para os vlogs, mas se inspire sigam as pessoas. Gente, você tá na sua casa, tá muito bitolado, sai, vai dar uma caminhada, saia um pouco da sua própria bolha e olhe para as coisas que tem em volta. Dessa forma, você vai conseguir fazer coisas muito fora da caixinha e realmente furar essa bolha de, tipo assim, meu Deus, eu gravo desse jeito, eu faço isso assim, e é assim e pronto, tudo quadrado. Não, consuma coisas que vão fazer você crescer, que vão trabalhar o seu olhar, para que você possa crescer mais artisticamente, né, criativamente, e para que isso possa refletir no seu canal e nos seus vídeos. Dica número 4. Não se compare. Gente, eu sei que isso é muito clichê de falar, mas quando a gente começa algo assim e a gente consome, né, outros canais, como eu falei na dica anterior, a gente começa a se comparar, tipo, quando que eu vou ter o resultado dessa pessoa? Quando que eu vou atingir esse tanto
tanto de inscritos? Quando que eu vou conseguir esse tanto de visualizações? Quando que eu vou conseguir, sei lá, monetizar meu canal? Não se compare, porque se você começar a se comparar, você vai se frustrar e você vai desistir no meio do caminho. Teve um tempo atrás que eu simplesmente não via resultados nos meus vídeos e eu desanimei. E aí eu fiquei, tipo assim, 2 meses sem postar. Se eu tivesse continuado, mesmo sem tantas visualizações quanto eu gostaria, talvez meu canal hoje estaria de uma outra forma, no outro patamar, no outro nível. Mas eu quebrei ali a constância e isso acabou com o meu canal. Tipo assim, acabou com o engajamento que estava sendo construído. Então, seja constante, não se compare. Se a gente começar a se comparar, começar a querer medir o nosso potencial com a régua do outro, não vai dar certo. O outro começou, às vezes, tem mais tempo. O outro, às vezes, tem um certo privilégio de às vezes, poder comprar um equipamento melhor ou morar num lugar que chame mais atenção. Uma coisa que eu já percebi, vídeos que são feitos de pessoas que moram fora, chama muito mais atenção, gente. Você acha que uma pessoa não quer ver um vlog de uma pessoa que mora em Paris, em Nova York, em Londres, ao invés de ver um vlog de uma pessoa que mora em Goiânia? Vulgo eu. Claro, as pessoas vão preferir essas pessoas que moram fora, porque a gente gosta daquilo que é novo, daquilo que não é da nossa realidade, daquilo que é, às vezes, talvez até inalcançável pra gente. Isso é do ser humano. Mas isso não pode deixar você desistir. Isso não pode ser um ponto que faça você não gravar os seus vídeos, você não criar o seu canal. Continue documentando a sua vida. Continue gravando os seus vídeos, continue impulsionando o seu canal, se mantendo constante, porque um dia você chega lá. Se o seu conteúdo for legal, se for bem feito, no sentido de você ter um zelo por aquilo, de você buscar melhorar sempre, você vai alcançar o sucesso uma hora. E às vezes o sucesso, ele não é quantitativo, ele não é milhões de likes, ele não é você se tornar um MrBeast da vida, mas é ter pessoas fiéis ali no seu canal, né? Você ter constância, você saber que aquilo ali é uma coisa que você vai recordar um dia, que você vai falar, olhar pra trás e pensar, cara, nossa, ainda bem que eu comecei a gravar. Isso é sucesso, né? E então, não se compare, isso é muito importante, gente, porque se você começar a entrar nessa lenga-lenga de comparação, você vai se frustrar, você vai parar de gravar, vai ter que começar tudo de novo. Então, gente, é muito importante esse ponto. Não se compare. Faça o seu, que um momento você alcança o seu tão alcançado resultado. Gente, só um parênteses, pra vocês verem que nem tudo são flores. Eu tava gravando com a minha câmera, ela simplesmente esquentou, não quer gravar, fica parando a cada 1 minuto e eu não consigo concluir meu raciocínio, então eu peguei meu celular, tô gravando com meu celular agora. Então é isso, gente. A coisa tem que acontecer mesmo que a gente não tenha o equipamento perfeito. Eu amo minha câmera, a imagem dela é perfeita, eu amo muito ela, só que tem hora que ela não funciona, então eu tenho que fazer com que dá. Então é isso, vamos agora pro ponto número 5. Seja você mesmo. Por mais que você, às vezes, pode ser que você tá romantizando a sua vida, vamos dizer assim, esse é um termo muito usado hoje em dia na internet, por mais que você tá lá, tipo assim, cara, era só um café da manhã, mas você tornou esse café da manhã cinematográfico, colocou uma música de fundo e tal. Por mais que você tá romantizando a sua vida, o que não é errado, não tô falando que é errado, seja você mesmo, seja transparente, não tente performar algo que você não é, passar uma imagem daquilo que você não é. Às vezes você não é uma pessoa toda cool, super assim, sabe, clássica e tal, e você quer às vezes passar essa imagem, vai ficar incoerente, né? Principalmente se aquelas pessoas que te conhecem de fato começarem a assistir os seus vídeos. E eu tô dando um exemplo assim, meio nada a ver, mas pra vocês entenderem um pouco o que eu tô querendo dizer. Seja você mesmo. O Ricardo Franzen, que é um youtuber que eu gosto muito, ele faz uns vlogs cinematográficos, ele mora lá no Canadá. É uma das pessoas que eu mais me inspiro aqui no YouTube. Ele tá fazendo uma sequência de vídeos com dicas também pra gravar vlogs, e ele fala, numa dessas dicas, ele fala pra você contar histórias reais, né? Pra você ser uma pessoa real. Pessoas gostam de histórias reais e verdadeiras. Você mostrar a sua vida. Claro, gente, você não vai também expor tudo da sua vida, né? Tipo assim, eu tô aqui com o Felipe, que é meu esposo. Eu não vou expor todas as coisas que a gente faz aqui em casa. Eu não vou expor nossas brigas, as nossas coisas. Às vezes as pessoas até falam assim, tipo assim, na internet as pessoas só falam coisas boas. Ninguém põe as brigas, ninguém põe as tristezas. Cara, pra que a gente vai ficar expondo algumas coisas assim? Isso porque às vezes a gente até expõe bastante as nossas vulnerabilidades. Eu mesmo tenho muitas coisas que eu exponho aqui no canal, às vezes conversando com vocês e tudo mais. Mas assim, não performe, não faça algo que não seja você mesmo. Seja você mesmo, seja transparente, mostre quem você realmente é, porque você vai cativar as pessoas com a sua própria vida, com a sua vida real, com a sua rotina real, com aquilo que você é de fato, de verdade. Próximo ponto, talvez ele não seja uma dica, mas talvez um conselho e uma reflexão. Cara, você pode ter certeza absoluta que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, dos meses, você vai se agradecer por ter começado a documentar a sua vida. Às vezes eu me pego assistindo alguns vlogs antigos meus, e, gente, sem brincadeira. Da mesma forma que às vezes você vê uma foto e você consegue lembrar de sensações, de cheiros, coisas que você viu, que você ouviu naquele momento que estava acontecendo aquela foto, o vídeo é do mesmo jeito, gente. Às vezes eu vejo os meus vlogs antigos, momentos com a minha família, momentos com o Felipe, e eu penso e falo, cara, que
como esse dia foi muito bom, ainda bem que eu tenho esse vídeo pra poder reviver esse dia aqui. Eu aproveitei muito, mas ao mesmo tempo eu consegui registrar, consegui guardar, consegui gravar, eternizar, né, esse momento em forma de vídeo, que é uma coisa muito importante, gente. Não caia nessa laia de, tipo assim, tem uma galera que vive falando aí, tipo assim, cara, você não, para de ficar tirando foto, vai viver e tudo mais. Cara, faça as duas coisas. É humanamente possível fazer as duas coisas. Você não precisa ser uma pessoa bitolada que grava o tempo inteiro sem descanso, tira foto de tudo o tempo todo sem descanso, às vezes numa viagem e tudo mais. Você também não precisa ser aquela pessoa desleixada a ponto de não ter um registro, de não ter uma memória daquele momento, daquela experiência que você tá tendo. Hoje mesmo eu tava sentada aqui no sofá com o Felipe e tava revendo umas fotos. E aí eu vi as nossas fotos da primeira vez que ele foi andar de avião. Ele não tinha andado de avião e a gente foi fazer uma viagem nós dois juntos. E foi a primeira vez e a gente tava vendo e relembrando a primeira vez que a gente foi pro Rio de Janeiro, vendo as fotos. Talvez se eu não tivesse vendo essas fotos, se eu não tivesse os vídeos, se eu não tivesse esses registros, né, eternizados em forma de foto ou vídeo, a gente ia estar sentado no sofá fazendo qualquer outra coisa. E a gente talvez nem lembraria dessa viagem, dessa experiência marcante que foi na nossa vida. Então, assim, o vídeo, ele é muito importante, a foto é muito importante. E você vai se agradecer. Gente, eu me arrependo profundamente. Claro que eu não vou ficar remoendo, mas eu me arrependo de não ter começado antes. Se eu soubesse tanta coisa legal, né, como eu falei, que aconteceu na minha vida, se eu soubesse o tanto que ia ser legal eu poder rever isso em forma de vlog, de vídeo no meu canal, eu teria começado muito antes. Então, se você tá hesitando em começar o seu canal, não hesite mais. Termina de assistir esse vídeo e já cria e já começa a gravar o primeiro vídeo. É isso. E vamos ao próximo ponto, que é super importante. Eu queria que alguém tivesse me falado isso. Gente, a próxima dica é uma dica técnica. E vai por mim, você vai me agradecer se você fizer isso. Compre um HD e guarde todos os seus arquivos. Os meus primeiros vídeos, na verdade, eu acho que 2 anos de vídeo praticamente, eu não guardei nada. Porque eu usava um pendrive de 64 GB de uma marca duvidosa. Já tive arquivos corrompidos. E também, pra não acabar com o espaço, eu tinha que ficar apagando tudo. E eu não armazenava nem em drive, nem na nuvem. Os meus vídeos antigos, gente, eu não guardei de 2 anos pra trás, praticamente, eu não guardei nenhum arquivo, porque eu usava o pendrive e no momento que eu ia editar, eu usava esse pendrive, depois que eu editava, depois que eu finalizava o vídeo, eu excluía tudo pra abrir espaço pra novos vídeos. Então, tipo assim, isso me causou um certo arrependimento, porque às vezes eu quero usar alguns vídeos que eu tinha, né? Vamos supor, eu vou ver um vlog meu de 1 ano e meio atrás, eu queria tal vídeo que tá naquele vlog, eu não tenho mais, porque simplesmente eu apaguei tudo. Então, uma dica muito valiosa, compre um HD e grave e guarde todos os seus arquivos. Uma hora você vai precisar pra alguma coisa. Mas eu gravei, sei lá, meu cachorro bocejando. Em algum momento da sua vida, você vai fazer um vídeo sobre bocejo de cachorro e você vai me agradecer por não ter excluído esse arquivo. Então, compre um HD, vou deixar aí na descrição indicações de alguns HDs pra vocês comprarem. Tenham vários preços, tem vários acessíveis pra gente comprar e tudo mais. Você não precisa comprar um de 50 teras, você pode começar por um menor. Mas, muito importante, guarde seus arquivos. Por mais inúteis, vamos dizer assim, que você acha que eles são pra sua vida em diante, em algum momento você vai querer eles, você vai precisar e você vai se agradecer por ter comprado esse HD. Próximo ponto é um ponto super importante e foi a partir disso que esse vídeo começou. Anote suas ideias. Eu anotei aqui todos os pontos que eu tô falando com vocês nesse vídeo, tudo que eu queria passar de ideia pra vocês, de dicas e tudo mais. E eu uso esse caderno, gente, ele é anotações aleatórias. Tipo assim, eu não sigo uma ordem, eu não sigo, tipo assim, às vezes eu coloco o título do que é que eu vou escrever só pra não ficar tão perdido assim, mas eu tenho esse caderno justamente pra escrever coisas aleatórias, eu saio escrevendo o que eu quiser. Baixei uma fonte legal na internet, não quero perder o nome dela, eu vou lá e anoto nesse caderno. Tive um pensamento, uma reflexão legal, vou lá e anoto nesse caderno. Anote as ideias de vocês. Pensei num tipo de take que eu poderia fazer amanhã, mas, sei lá, tô com muita coisa na cabeça. Anote suas ideias. Anote tudo que vem na sua cabeça. Anota que no momento você vai usar aquilo ali. Por mais que você não esteja, de fato, conseguindo, talvez, raciocinar o que você tá pensando realmente, o que é aquilo, pra que vai ser proveitoso aquela coisa, aquela ideia, anote, em algum momento você vai utilizar. Se você tem, às vezes, talvez o seu vlog não precisa seguir um certo roteiro, tipo assim, extremamente roteirizado, como é um filme, ou como é um documentário, mas
Às vezes você tem alguma ideia, tipo assim, cara, eu tô, sei lá, tô indo me arrumar pra dormir e pensei, nossa, amanhã no café da manhã eu poderia fazer um take, assim, do meu café, ou eu quero falar sobre isso aqui no meu vlog. Cara, a nossa mente tem várias coisas, né, a gente pensa muito e tudo mais, tem vários estímulos, várias coisas que a gente consome o tempo todo, e às vezes você tem uma boa ideia, e se você não anotar ela, você vai perder. Então, tenha um caderno onde você anote tudo, e despeje todas as suas ideias, porque em algum momento elas vão ser proveitosas. E é isso, gente, essas foram as minhas dicas. Vocês perceberam que durante todo o vídeo eu fui mudando um pouco de cenário. Isso é importante quando a gente vai gravar um vídeo, não é uma regra, mas talvez quando a gente vai gravar um vídeo onde a gente tá falando muito, não tem muito respiro, a gente mudar um pouco o cenário faz com que o olho, né, do telespectador, o olho do público descanse um pouco, né? Talvez se eu ficasse nesse lugar aqui falando todo esse tempo, nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas se eu ficasse nesse lugar aqui falando com vocês, talvez o olho de vocês ia se cansar, né? O que não impede também de você fazer um vídeo estático, mas fica a dica aí, né? Quando você for fazer um vídeo falando demais, talvez tenta mudar um pouco o cenário, 1 ou 2 vezes, ou quantas vezes você achar necessário. Mas lembrando, isso não é uma regra também, se você quiser fazer em um lugar só, parado. Então é isso, gente. A última coisa que eu queria falar com vocês é não desista. Vão surgir imprevistos. Eu tava gravando, né, com a minha câmera, como eu falei com vocês, mas ela esquentou. A bichinha não é uma câmera exatamente para vídeos, então ela não aguenta muito tranco. Mas ela esquentou, tô tendo que usar meu celular. O meu celular tem 64 GB. Eu já tive que parar 2 vezes para passar os arquivos pro computador, porque ele deu memória cheia. Apaguei um monte de aplicativo. Então, gente, a vida é assim. A vida a gente tem imprevistos, a gente tem que saber lidar com eles da melhor forma, que senão, se a gente for ficar enlouquecendo com todos os imprevistos, a gente vai surtar uma hora, porque, assim, imprevistos vão acontecer, as coisas nem sempre vão sair da forma que a gente imagina, tudo na nossa vida é aprendizado, e não é diferente com o YouTube, né, a gente erra, a gente faz as coisas da forma errada, a gente começa às vezes errado, mas esse vídeo é pra você que quer começar um canal, ou às vezes já começou e quer melhorar os seus vídeos. Meu canal tá longe de ser um dos grandes, tá longe de ter muito engajamento, muitas visualizações, muitos inscritos. Eu quero passar aqui pra vocês mesmo nessas dicas, coisas reais mesmo que aconteceram comigo, que são coisas valiosas que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei. Talvez eu estaria em um outro nível agora. Mas é isso, faz parte. A gente aprende tanto com os nossos erros quanto com os nossos acertos e a vida vai seguindo do mesmo jeito. Me conte aqui o que vocês gostaram. Deixe o canal de vocês também aí nos comentários, se vocês estão começando agora, se vocês já começaram. Deixem aí nos comentários também, talvez, dúvidas que vocês têm. Eu posso, às vezes, gravar outros vídeos, ajudar vocês com outras coisas. Comente o que vocês acharam dessas dicas. Eu nem sei quantos pontos ficaram, talvez ficou menos de 10 que eu tinha falado, ou mais, não sei, enfim. Se inscrevam no meu canal, né? Deixe o seu like e até o próximo vídeo.